Você sonha em alcançar a prosperidade financeira? Quer saber como a Bíblia, esse livro milenar de sabedoria, pode te guiar no caminho da riqueza e da abundância? Esqueça as fórmulas mágicas e os atalhos. A verdade é que a Bíblia não só aprova a riqueza, como também nos ensina princípios atemporais e hábitos poderosos que, se aplicados com fé e disciplina, podem transformar completamente suas finanças e sua vida. Aqui no Fatos da Escrita, a gente adora desvendar as verdades profundas das Escrituras e aplicá-las ao nosso dia a dia. Hoje, vamos revelar 5 hábitos essenciais que te farão rico segundo a Bíblia. Não se trata apenas de dinheiro, mas de uma perspectiva divina sobre o trabalho, a generosidade, a sabedoria e a confiança em Deus. Prepare-se para desmistificar a prosperidade bíblica e descobrir como construí-la de forma sólida e duradoura. Será que você já pratica algum desses hábitos? Fique ligado, porque o que você está prestes a aprender pode mudar a sua realidade financeira para sempre. A perspectiva bíblica sobre a riqueza. Desmistificando mitos antes de mergulharmos nos hábitos. É fundamental entender que a Bíblia não condena a riqueza em si. O que ela condena é o amor ao dinheiro, 1 Timóteo 6:10. A ganância, a confiança na riqueza, em vez de Deus, Provérbios 11:28, e a riqueza obtida por meios injustos, Jeremias 17:11. Pelo contrário, a Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres prósperos, como Abraão, Isaque, Jacó, José, Davi e Salomão. Deus é a fonte de toda a riqueza, e Ele deseja que seus filhos prosperem, para que possam ser abençoados e se tornem uma bênção para outros. Deuteronômio 8:18 afirma: Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. A riqueza, na perspectiva bíblica, é um recurso que Deus nos confia para que possamos cumprir seus propósitos, abençoar o próximo, sustentar a obra do reino e demonstrar a fidelidade de um mordomo. Com essa compreensão em mente, vamos aos hábitos que te conduzirão à verdadeira riqueza. Hábito 1. O trabalho diligente e excelência, a semente da prosperidade. A base de toda a riqueza bíblica começa com o trabalho duro e a diligência. A Bíblia exalta o trabalho honesto e condena a preguiça em diversas passagens. Não há atalho para a riqueza verdadeira. Ela é fruto de esforço, dedicação e excelência. Fundamentação bíblica. Provérbios 10:4. A mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Provérbios 12:24. A mão dos diligentes dominará, mas a do remisso será sujeita a trabalhos forçados. Provérbios 22:29. Vês um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não perante homens obscuros. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vês, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Colossenses 3:23-24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança, porque a Cristo, o Senhor, serves. Como desenvolver este hábito? Disciplina e persistência. A riqueza não acontece da noite para o dia. Exige consistência. Mesmo quando o resultado não é imediato, desenvolva uma rotina de trabalho focada e evite a procrastinação. Busca por excelência. Não apenas trabalhe, mas trabalhe com a melhor qualidade possível. Seja em sua profissão, em seu negócio ou em qualquer tarefa, busque fazer o seu melhor. A excelência atrai reconhecimento, oportunidades e, consequentemente, recompensas, iniciativa e proatividade. Não espere que as coisas caiam do céu. Procure oportunidades, aprenda novas habilidades, inicie projetos. O diligente não se contenta com o mínimo. Aprendizado contínuo. O mundo está em constante mudança. Aqueles que prosperam são os que se mantêm relevantes, buscando conhecimento e se adaptando. Invista em sua educação e em suas habilidades. Honestidade no trabalho. A riqueza duradoura é construída sobre bases éticas e honestas. A fraude e a desonestidade podem trazer ganhos rápidos, mas resultam em ruína a longo prazo. Fatos da Escrita Insights. Muitos textos antigos e parábolas bíblicas enfatizam que a semente da prosperidade é plantada no solo fértil do trabalho árduo e da dedicação. Salomão,
o homem mais rico que já existiu fora Jesus, em um sentido diferente, dedicou-se com extrema diligência na administração do seu reino, na construção do templo de seu palácio e na busca por sabedoria. Sua riqueza não foi um acidente, mas o resultado de um trabalho diligente e de uma administração sábia. Hábito 2. A sabedoria e o conhecimento. O mapa para a riqueza ter sabedoria e buscar conhecimento são tão importantes quanto o trabalho. A Bíblia valoriza a sabedoria acima de qualquer outro bem material. Sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento de forma correta e discernir o caminho certo. Fundamentação bíblica. Provérbios 4:7. A sabedoria é a principal coisa. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Provérbios 3:13-16. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o seu ganho do que o ganho da prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que rubis, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Longura de dias há na sua mão direita, e na sua esquerda, riquezas e honra. Provérbios 24:3-4. Com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão os quartos de toda a sorte de bens preciosos e deleitáveis. Eclesiastes 7:12. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Como desenvolver este hábito? Busca constante por conhecimento. Leia livros, faça cursos, ouça podcasts, assista a vídeos educativos. Esteja sempre aprendendo sobre sua área de atuação, sobre finanças, sobre o mercado, sobre a vida, discernimento e análise. A sabedoria não é apenas acumular informações, mas analise situações, tome decisões informadas, evite impulsos emocionais, pense a longo prazo, aprender com erros. Os erros são oportunidades de aprendizado. Um sábio não repete os mesmos erros. Ele os analisa, entende as causas e ajusta sua rota. Humildade para aprender. Reconheça que você não sabe tudo. Esteja aberto a conselhos, a mentores e a diferentes perspectivas. Salomão, mesmo sendo o mais sábio, buscava conselho. A sabedoria divina acima do tudo. A Bíblia ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Busque a Deus em oração. Leia a Bíblia e peça por sabedoria. Como Salomão fez Race 3-9. A sabedoria divina ilumina os caminhos e protege de decisões tolas. Fatos da escrita Insights. A sabedoria bíblica é prática. Ela nos ensina a gerenciar, investir e proteger nossos recursos. Sem sabedoria, mesmo grandes riquezas podem ser dissipadas rapidamente. Salomão recebeu sabedoria de Deus antes de sua vasta riqueza. E essa sabedoria foi a ferramenta principal para adquirir e administrar seu império. Hábito 3. A boa mordomia e gestão financeira, o alicerce da riqueza. Deus é o verdadeiro dono de tudo. Salmo 24:1. Nós somos apenas mordomos, administradores dos recursos que Ele nos confia. A boa mordomia financeira envolve planejar, economizar, investir com sabedoria e gerenciar as finanças de forma responsável. Fundamentação bíblica. Provérbios 21:20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o tolo o devora. Sobre economizar. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Sobre a fidelidade na gestão. Provérbios 2:7-23. Arci, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, e a coroa não permanece de geração em geração. Sobre planejar e cuidar do que se tem. Provérbios 6:6-8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos, e não tendo ela chefe, nem como desenvolver este hábito, orçamento e planejamento. Saiba para onde seu dinheiro está indo. Crie um orçamento detalhado, defina metas financeiras, poupança, investimentos, quitação de dívidas e acompanhe seus gastos. Economia e frugalidade. Diferencie necessidade de desejo. Seja frugal. Evite desperdícios e compras por impulso. O dinheiro economizado é dinheiro que pode trabalhar para você. Investimento sábio.
Não deixe o dinheiro parado. Procure formas de fazer seu dinheiro crescer, seja em investimentos seguros. Provérbios 13:11. A riqueza apressadamente adquirida diminuirá, mas a que se ajunta com o próprio trabalho aumentará. Ou em empreendimentos que você entende. Busque aconselhamento financeiro se necessário. Evitar dívidas desnecessárias. A Bíblia adverte sobre as dívidas. Provérbios 22:7 diz: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Esforce-se para viver dentro de seus meios e para quitar dívidas rapidamente. Proteger seus ativos. Gerencie seus bens e propriedades com cuidado. Faça seguros, mantenha registros e tome medidas para proteger o que você construiu. Fatos da escrita em sites. José, no Egito, é um exemplo primoroso de boa mordomia. Ele não apenas interpretou o sonho do faraó sobre os 7 anos de fartura e 7 anos de fome, mas também implementou um plano de poupança e gestão de recursos que salvou não apenas o Egito, mas também sua própria família e muitas nações. Da fome, sua sabedoria e gestão prudente garantiram a prosperidade em tempos de escassez. Hábito 4. A generosidade e a liberalidade, o multiplicador da riqueza. Este é talvez o hábito mais contraintuitivo para muitos, mas a Bíblia é clara. A generosidade é um caminho para a prosperidade. Dar, diz a palavra, não diminui, mas Deus abençoa o dador alegre. Fundamentação bíblica, Provérbios 11:24-25, ao que distribui mais, se lhe acrescenta mais, e ao que retém mais do que é justo, é para sua perda. A alma generosa prosperará, e quem regar também. Cyril Regato, 2 Coríntios 9:6-7, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Lucas 6:38. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes vos medirão a vós. Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Sobre dízimos e ofertas, como desenvolver este hábito. Dízimos e ofertas. Bíblia ensina a devolver a Deus a primeira parte de nossa renda, o dízimo, e a dar ofertas voluntárias. Esta é uma demonstração de fé e reconhecimento de que Deus é a fonte de tudo. Ajudar o próximo. Seja generoso com os necessitados, com sua comunidade e com causas que você acredita. Ajudar os outros abre portas para as bênçãos de Deus em sua própria vida. Dar com alegria. A atitude é fundamental. A generosidade não deve ser por obrigação ou para manipular Deus, mas por um coração alegre e grato. Priorizar o reino de Deus. Invista em ministérios e em missões, em propagar a palavra de Deus. Quando você prioriza o que é importante para Deus, Ele cuida do que é importante para você. Viver com o espírito de abundância. A generosidade flui de uma mentalidade de abundância, não de escassez. Acredite que há o suficiente e que Deus proverá para que você possa continuar sendo um canal de bênçãos. Fatos da escrita em sites. Abraão, pai da fé e um homem riquíssimo, foi um dos primeiros exemplos de dízimo na Bíblia. Gênesis 14:20. Salomão, com toda a sua riqueza, fez ofertas e sacrifícios grandiosos a Deus. 1 Reis 8:63. A generosidade bíblica não é um troca-troca com Deus, mas um princípio espiritual de semeadura e colheita, que libera o fluxo da bênção e da prosperidade. É uma demonstração de confiança de que Deus cuidará de suas necessidades. Hábito 5. A confiança e a fé em Deus, a fonte inesgotável da riqueza. No fim das contas, todos os hábitos acima são fortalecidos e tornam-se realmente eficazes quando fundamentados na confiança inabalável e na fé em Deus. A Bíblia nos ensina a não colocar nossa esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo. 1 Timóteo 6:17. Fundamentação bíblica. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades em Cristo Jesus. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Salmo 3, 7, 3, 4. Confia no Senhor e faze o bem, assim habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Provérbios 28, 25. O que confia no Senhor prosperará. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Como desenvolver este hábito? Dependência total de Deus. Reconheça que sua força, suas habilidades e suas oportunidades vêm de Deus. Não confie apenas em sua própria inteligência ou esforço. Oração constante. Peça a Deus por sabedoria, por direção em seus negócios e finanças, e por provisão. A oração é sua linha direta com a fonte de toda a riqueza. Contentamento. Aprenda a estar contente em todas as circunstâncias. Filipenses 4, 11-13. O contentamento não anula o desejo de prosperar, mas evita a ganância e a ansiedade, permitindo que você desfrute do que já tem enquanto busca mais. Paciência. A riqueza raramente é construída do dia para a noite. Confie no tempo de Deus e persevere com fé. Mesmo quando os resultados demoram a aparecer, remover a ansiedade financeira. Entregue suas preocupações financeiras a Deus. A ansiedade sobre o dinheiro pode paralisar e impedir a tomada de decisões sábias. Confie que Deus cuidará de você. Fatos da escrita em sites. Muitos homens e mulheres de Deus na Bíblia experimentaram grandes provisões e prosperidade, porque sua fé estava firmemente em Deus e não nos seus próprios recursos. Abraham Duxu, sua terra natal sem saber para onde ia, confiando na promessa de Deus. Davi, um pastor, tornou-se rei e um dos homens mais ricos de sua época, porque confiava no Senhor. A fé é o combustível que move os outros hábitos e garante que a riqueza seja construída sobre uma rocha firme e não na areia. Conclusão. A riqueza verdadeira e o propósito. Divino. Os 5 hábitos que te farão rico, segundo a Bíblia, não são apenas truques para acumular dinheiro. Eles representam um estilo de vida, uma mentalidade e um compromisso com princípios divinos que levam não apenas à prosperidade financeira, mas a uma vida rica em todos os sentidos, em sabedoria, em propósito, em relacionamentos e em paz. Verdadeira riqueza, na perspectiva bíblica, é aquela que é abençoada por Deus, usada para sua glória e que te permite ser um canal de bênçãos para o mundo. Não busque a riqueza pela riqueza em si, mas como um meio de cumprir o propósito de Deus para a sua vida e para impactar positivamente o reino. Qual desses hábitos você sente que precisa desenvolver mais em sua vida? Você pratica algum deles? Deixe seu comentário e vamos continuar essa conversa sobre prosperidade e fé.